Olá, boas-vindas ao Psi em Áudio, o canal que descomplica aí os temas essenciais da psicologia para quem está nessa jornada da graduação, da pós ou focado nos concursos. Hoje a gente vai abordar um assunto, olha, que certamente cruza o caminho de todo estudante profissional da área: a insônia e o uso de medicamentos hipnóticos. Oi, e é um tema super relevante, né? Com certeza. A nossa conversa hoje ela é baseada no capítulo 7 de Manual de Referência em Psicofarmacologia. E o objetivo aqui não é só, listar fatos, sabe? É extrair os conceitos-chave, as nuances, as informações mais relevantes que precisam ficar claras sobre como a insônia é definida, suas múltiplas causas e, claro, as estratégias de tratamento, tanto as farmacológicas quanto as não farmacológicas. Exato. Vamos tentar destrinchar isso de um jeito prático. Então, vamos começar a desvendar isso aí. Insônia, né? Ela vai muito além de simplesmente dormir mal. O material que a gente analisou define como uma dificuldade persistente em iniciar o sono, ou em manter o sono, ou mesmo aquela sensação de que o sono não foi reparador, sabe? Isso. E um ponto crucial logo de cara é diferenciar a insônia primária, aquela que não tem uma causa óbvia e que, segundo o texto, parece ser menos comum, Aham. da insônia secundária. Essa sim é bem mais frequente e está geralmente atrelada a outras condições, né? Como depressão, transtornos de ansiedade, episódios de mania, ou até mesmo o uso ou abuso de substâncias. E os números, olha, impressionam, né? O texto aponta que cerca de 1/3 dos adultos relata sintomas de insônia em algum momento. E algo em torno de 10% da população pode sofrer de insônia crônica, com um impacto real no dia a dia. É muita gente. Muita gente. E parece que mulheres e pessoas mais velhas são grupos que relatam o problema com mais frequência. Exato. E o que realmente chama atenção nisso tudo é o peso para a saúde pública, né? A insônia crônica e a privação de sono, elas não são só um incômodo, assim. Elas estão associadas a um aumento real na mortalidade por diversas causas. Isso inclui acidentes, doenças cardiovasculares. Nossa, É sério, isso dá uma dimensão diferente para o debate sobre usar ou não hipnóticos. Historicamente, a recomendação médica sempre pendeu mais para um uso limitado, né? Priorizando as terapias comportamentais ou o tratamento da causa de base da insônia. entendi. No entanto, o próprio material reconhece uma complexidade aí. Porque para alguns pacientes o uso crônico de hipnóticos pode sim trazer mais benefícios do que riscos, sem necessariamente levar ao abuso. Teve uma conferência importante do NIH, lá nos Estados Unidos, que discutiu justamente isso. Os efeitos colaterais existem, claro, o que levou à sugestão de uso por períodos curtos ou de forma intermitente. Certo, mas isso deixa a gente com uma pergunta fundamental na prática clínica, né? Como é que a gente equilibra os riscos potenciais dos medicamentos com os riscos comprovados da privação crônica de sono? É um dilema constante, assim. Faz todo sentido. E antes de pular para a medicação, a investigação da causa é indispensável. Como você mencionou, a insônia secundária pode ser sintoma de várias condições psiquiátricas. Por exemplo, na depressão, o clássico é aquele despertar muito cedo pela manhã, né? Sim, o despertar precoce. Mas também pode ter dificuldade para pegar no sono ou manter, muitas vezes com aquelas ruminações negativas que não deixam a mente desligar, sabe? Aham, exatamente. E nos transtornos de ansiedade, a dificuldade maior costuma ser em iniciar o sono. A mente fica a mil. Acelerada. Isso. E, curiosamente, em quadros de mania ou hipomania, a pessoa pode ter uma necessidade de sono bem reduzida. Fica ativa a noite toda, mas sem se queixar de insônia, porque ela não sente essa necessidade. Que interessante. Em casos de demência, a gente pode ver o sundowning, né? Aquela agitação e confusão que piora no fim do dia. E no TPT, o transtorno de estresse pós-traumático, o medo relacionado ao trauma pode levar a um receio de adormecer. Aí resulta em insônia inicial. E não para por aí, né? Condições médicas gerais, tipo hipertiroidismo ou dor crônica, também podem tirar o sono. Com certeza. Assim como o uso de certas substâncias ou medicamentos, pense em alguns antidepressivos, como os ISRS, né? Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, broncodilatadores para asma,
ou estimulantes como cafeína, cocaína. A lista de possíveis gatilhos é bem longa. Perfeito. E além dessas condições todas, não dá para esquecer de outros transtornos específicos do sono que podem, assim, se parecer com a insônia ou até coexistir com ela. É fundamental investigar ativamente, sabe? Perguntar para o paciente e, se der para quem dorme junto, sobre sinais de apneia obstrutiva do sono. Ah, importante. Super importante. O parceiro pode relatar paradas respiratórias durante a noite, ronco muito alto e o paciente se queixa de sonolência excessiva durante o dia. É uma condição séria, potencialmente fatal. Nossa. Outras possibilidades incluem a síndrome das pernas inquietas, aquele desconforto horrível nas pernas que só melhora mexendo e piora no fim do dia, atrapalhando o início do sono. Ou transtorno do movimento periódico dos membros, que são aqueles movimentos repetitivos das pernas durante o sono que fragmentam o descanso, causam despertares. E ainda a narcolepsia, que é uma condição neurológica mais rara, marcada por aquela sonolência diurna incontrolável, sabe? Que costuma responder bem a estimulantes como modafinil ou armodafinil. Entendi. Então, se um paciente já chega no consultório usando o hipnótico, a nossa investigação precisa ser ainda mais cuidadosa. Será que tem um desses transtornos específicos que passou batido? Qual é a real causa dessa insônia? É médica, psiquiátrica, induzida por substância? E daí, a partir disso, decidir. A gente mantém o hipnótico atual, ajusta, troca ou planeja uma retirada segura? São perguntas essenciais para guiar a conduta. Ok, então já vimos que a insônia é bem mais complexa do que parece e está ligada a muitas outras coisas. Mas como abordar o tratamento na prática? Vamos começar pelo básico, as medidas não farmacológicas. A famosa higiene do sono, né? É sempre o ponto de partida. Sempre. Embora, como o material ressalta, ela sozinha pode não ser suficiente para casos de insônia secundária mais estabelecida. Mas as dicas são valiosas. Ir para a cama só quando tiver com sono, se não adormecer em uns 20 minutos, levanta, faz algo relaxante fora do quarto. Tá, e levantar mesmo nos fins de semana, hein? Evitar exercícios muito intensos, cafeína, nicotina, álcool perto da hora de dormir e também refeições muito pesadas. Criar um ambiente de sono escuro, silencioso, confortável e importante, assim como usar a luz solar da manhã para ajudar a regular o relógio biológico. E um ponto muito importante, reservar a cama estritamente para dormir e para atividade sexual, para fortalecer essa associação entre cama e sono, né? Exatamente. E indo além dessa higiene básica, a terapia cognitivo-comportamental para insônia, a TCCI, é fortemente recomendada no material. É uma das intervenções mais eficazes a longo prazo, especialmente para insônia primária ou crônica. Certo. Ela não é uma técnica única, é um conjunto, né? Duas muito importantes são o controle de estímulos, que visa justamente fortalecer essa associação cama-sono, como você disse, ensinar o paciente a sair da cama se não estiver dormindo, e a restrição do sono, que pode parecer meio estranho no começo. Sim, parece contraintuitiva. Pois é, mas envolve limitar o tempo total na cama para aumentar a proporção de tempo que se passa dormindo de verdade, sabe? Para consolidar o sono. Entendi. E para condições específicas, outras abordagens são cruciais. O CPAP, aquele aparelho de pressão positiva, é o padrão para a apneia do sono. E a terapia com luz brilhante, a fototerapia, pode ser usada para ajustar o relógio biológico em transtornos do ritmo circadiano. Ok. O ponto comum a todas essas abordagens não farmacológicas é que elas exigem, assim, um papel ativo do paciente e, muitas vezes, a orientação de um profissional treinado, tipo um terapeuta do sono. Agora sim, vamos entrar na farmacologia, a parte que geralmente gera muitas dúvidas e interesse para quem está estudando psicofármaco. A primeira linha de tratamento farmacológico, na verdade, é tratar a causa base da insônia, né?
Exato, sempre que possível. Se a insônia é um sintoma claro de depressão, por exemplo, usar um antidepressivo com um perfil mais sedativo, tipo mirtazapina, amitriptilina, doxepina, em doses baixas, ou trazodona pode ajudar bastante no começo. Uhum. E o interessante é que, segundo o texto, mesmo antidepressivos considerados mais ativadores, como a fluoxetina ou a bupropiona, eles tendem a melhorar o sono à medida que o quadro depressivo geral melhora. Sim, tratando a causa, o sono melhora junto. Em quadros de mania ou mesmo esquizofrenia com agitação e insônia, antipsicóticos, principalmente os mais sedativos como a quetiapina em doses baixas, frequentemente ajudam a regularizar o sono. Mas, mesmo tratando a causa, às vezes a pressão por uma solução rápida, seja do paciente, da família ou do ambiente hospitalar, leva à prescrição de um hipnótico por um curto período. E aí surgem os riscos. Sim, muitos riscos. O hipnótico pode mascarar o problema real, pode não funcionar direito e até causar confusão, especialmente em idosos. Pode deixar uma ressaca no dia seguinte, se for de longa duração. E, claro, o risco de desenvolver dependência e ter dificuldade para parar, com a famosa insônia de rebote. Ah, a insônia de rebote merece atenção especial. É aquela piora temporária do sono que acontece logo depois que se para de tomar o hipnótico. É mais comum com medicamentos de ação muito curta, tipo o triazolam, ou até mesmo com o álcool usado para dormir. Entendi. Esse rebote pode fazer a pessoa acreditar que precisa voltar a tomar o remédio, sabe? Cria um ciclo vicioso. Se isso acontecer, a orientação ideal é não reiniciar o medicamento imediatamente. Tentar estratégias alternativas temporárias, como o antihistamínico sedativo ou trazodona em dose baixa, ou se a retirada foi muito abrupta, reintroduzir o hipnótico e planejar uma diminuição bem mais lenta e gradual. Certo. Faz sentido. E outro debate interessante que o material traz é sobre a eficácia a longo prazo dos benzodiazepínicos, os BZBs, como hipnóticos. Estudos de polissonografia, aqueles que medem o sono no laboratório, costumam mostrar melhora por poucas semanas só. Contudo, estudos clínicos controlados, comparando com placebo ou de forma cega, às vezes mostram que a eficácia pode se manter por 6 meses ou até 1 ano. E muitos pacientes relatam que continuam se beneficiando por anos a fio. Ué, mas por que essa diferença? As explicações variam, né? Pode ser um efeito placebo, ou de condicionamento, ou talvez uma leve amnésia anterógrada. A pessoa dorme melhor, mas também esquece os pequenos despertares que teve durante a noite. É complexo. Entendido. Vamos então aos grupos de medicamentos. Primeiro, os clássicos benzodiazepínicos, BZDs. Apesar das discussões, ainda são muito prescritos. O texto menciona alguns aprovados especificamente para insônia pelo FDA: flurazepam, temazepam, stazolam, quazepam e triazolam. A grande diferença entre eles está na farmacocinética, né? Como o corpo processa o remédio. Exatamente. Por exemplo, o flurazepam tem uma meia-vida longa, umas 40 horas, e ainda gera um metabólito ativo, o desalquilflurazepam, com meia-vida mais longa ainda, quase 100 horas. Isso aumenta o risco de sentir sono ou lentidão no dia seguinte. Sim, a famosa ressaca. Já o temazepam tem meia-vida intermediária, umas 8 horas, sem metabólitos muito ativos, mas a absorção dele é mais lenta. Então a recomendação é tomar tipo 1 hora antes de deitar. Na outra ponta, o triazolam tem meia-vida muito curta, 3 a 6 horas, e age rápido. Isso torna mais propensa a causar insônia de rebote e também tem mais relatos de amnésia anterógrada, aquela dificuldade de lembrar o que aconteceu depois de tomar o remédio. Essa é uma queixa comum com ele. O stazolam e o quazapam ficam em posições intermediárias ou de longa ação. O quazapam tem uma particularidade de ser um pouco mais seletivo para um tipo de receptor BZD, o BZD1. Mas o metabólito ativo principal dele, que é o mesmo do flurazepam, perde essa seletividade. Essa diferença entre ação curta e longa é o ponto central na escolha dentro dessa classe. Ação curta tende a dar menos ressaca no dia seguinte, mas aumenta o risco de rebote na retirada e de amnésia. Certo. Ação longa pode ajudar a manter o sono por mais tempo, mas aumenta a chance de déficits cognitivos ao motores residuais no dia seguinte, embora a relevância clínica disso seja um pouco debatida. E a síndrome de abstinência pode ser mais prolongada se a retirada for feita de forma inadequada. E os efeitos colaterais gerais? Bom, os comuns a todas incluem sedação excessiva,
ataxia, que é a falta de coordenação motora, perigosa para quedas, especialmente em idosos, amnésia e às vezes fala um pouco arrastada, sabe? Entendi. Saindo dos BZDs clássicos, a gente tem os não benzodiazepínicos, conhecidos como Z-drugs, Zolpidem, Zaleplon e Exopiclone. A estrutura química deles é diferente, mas o mecanismo de ação é parecido. Eles se ligam de forma mais seletiva a um subtipo específico do receptor GABA-A, o sítio alfa-1. Isso. E uma implicação importante disso é que eles têm menos efeito relaxante muscular ou anticonvulsivante comparado aos BZDs. Isso pode ser uma vantagem teórica em pacientes com apneia do sono ou antes de procedimentos como a eletroconvulsoterapia, a ECT. Ah, interessante. Vamos falar um pouco de cada um. O Zolpidem, o famoso Ambien, é talvez o mais conhecido, né? E prescrito. Tem meia-vida curta, 2 a 4 horas. Tem também a versão CR, de liberação controlada, pensada para ajudar quem acorda muito no meio da noite. Importante tomar com o estômago vazio, para não atrasar o efeito. A dose usual é 5 a 10 miligramas. Sim, bem comum. O Zaleplon, Sonata, age ainda mais rápido e por menos tempo. Meia-vida de 1 a 2 horas só. Uma característica dele é que, por ser tão curto, pode eventualmente ser tomado no meio da noite, se a pessoa acordar e não conseguir voltar a dormir, com menor risco de ressaca pela manhã. Dose de 5 a 10 miligramas até 20 miligramas. Uma opção para quem acorda de madrugada. E o Isopiclone Lunesta tem uma meia-vida um pouquinho mais longa que os outros dois, 4 a 5 horas. O material destaca que ele foi estudado em quadros de insônia associada à depressão e em uso por até 12 meses, com alguns estudos não mostrando desenvolvimento de tolerância significativa. A dose varia de 1 a 3 miligramas, sendo que idosos geralmente usam doses menores, 1 a 2 miligramas. Certo. Agora, aquela ideia de que os Z-drugs são mais seguros ou menos viciantes que os BZDs, olha, precisa ser vista com cautela, viu? É mesmo? Sim, o material é bem claro ao apontar que casos de abuso e dependência existem sim. Especialmente em pessoas com histórico de abuso de outras substâncias ou que acabam aumentando a dose por conta própria, tem relatos de uso de doses altíssimas de Zolpidem, por exemplo. Então, assim, o potencial de abuso pode não ser tão diferente dos BZDs na prática. Puxa. Os efeitos colaterais mais comuns são sonolência e tontura. Eles tendem a causar menos ataxia e amnésia que os BZDs. Mas sintomas de abstinência, embora não tão frequentes, podem ocorrer na retirada. Então, não são inócuos. Entendido. Seguindo para outra classe farmacológica, temos os agonistas do receptor de melatonina, Ramelteon, Roserem e Tasimelteon, Etlioz. O mecanismo aqui é diferente, né? Eles atuam nos receptores de melatonina, MT1 e MT2, lá no núcleo supraquiasmático, que é tipo o nosso relógio mestre no cérebro, ajuda a regular o ciclo sono-vigia. Isso, e um ponto muito importante é que eles geralmente não são classificados como substâncias controladas, o que reflete um baixo potencial de abuso. O Tasimelteon tem uma indicação bem específica, tratar o transtorno do ritmo circadiano não 24 horas em pessoas cegas. E as vantagens teóricas? Parecem boas. São atraentes, sim. Sem potencial de abuso conhecido, sem causar insônia de rebote significativa, sem déficits motores importantes e sem deprimir a respiração. Parecem também causar menos confusão ou problemas de memória, o que é relevante para idosos. E para que tipo de insônia eles servem mais? A principal utilidade deles é para ajudar a iniciar o sono, reduzir a latência e para regularizar o ritmo circadiano. Pense em casos de jet lag ou em idosos com dificuldade para adormecer no horário certo. No entanto, geralmente são considerados menos potentes para manter o sono ao longo da noite, se comparados aos BZDs ou os Z-drugs. Entendi. E efeitos colaterais, interações? Em termos de efeitos colaterais, costumam ser leves. Dor de cabeça, sonolência,
Mais atenção às interações medicamentosas. Eles são metabolizados por enzimas do fígado, do sistema citocromo P450, especialmente CY1A2 e 3A4. Ah, o citocromo P450. Exato. Isso significa que outros remédios que inibem essas enzimas, como o antidepressivo fluvoxamina, podem aumentar muito a concentração deles no sangue, então exige cuidado. Comparando com a melatonina que se compra sem receita, esses medicamentos oferecem dosagem padronizada, controle de qualidade farmacêutica, mas não tem uma resposta clara se são mais potentes. Certo. Eles ocupam um nicho importante. Pacientes com histórico de abuso de substâncias, idosos ou aqueles cuja queixa principal é a dificuldade para pegar no sono. Doses comuns, Rameltion 8 mg, às vezes 16 mg, e Tasimeltion 20 mg uns 30 minutos antes de deitar. Além dessas classes principais, tem um grupo grande de antihistamínicos e outros medicamentos usados para insônia, muitos deles off-label, né? Ou seja, fora da indicação oficial da bula ou até disponíveis sem receita. Sim, um grupo bem heterogêneo. Os antihistamínicos de primeira geração, como a difenidramina, comum em remédios para alergia e sono OTC, dose de 25, 50 mg, e a doxilamina, também OTC, eles têm efeito sedativo conhecido e alguma evidência de eficácia. Outros, como hidroxizina e prometazina, também são usados. O ponto de atenção aqui é o efeito anticolinérgico, né? Sim, fundamental. Pode causar boca seca, constipação, visão turva e, principalmente em idosos, confusão ou problemas de memória. Tem que ter cuidado. E os antidepressivos sedativos? A trazodona é um exemplo clássico de uso off-label para insônia em doses baixas, 25 a 200 mg. Ela age como antagonista de receptores 5-HT2, tem baixo potencial de abuso. Mas tem o risco raro, porém sério, de priapismo, aquela ereção prolongada e dolorosa que é uma emergência médica e pode causar tontura ao levantar, a hipotensão postural. Importante alertar, a mirtazapina, 7,5-15 mg, também é usada pelo efeito antihistamínico H1 e anti-5-HT2. A doxepina, Silenor, foi aprovada em doses bem baixinhas, 3-6 mg, especificamente para insônia, explorando o potente efeito anti-H1 dela. E os tricíclicos mais antigos, como amitriptilina e trimipramina, 25-75 mg. Também são sedativos, mas têm mais riscos em overdose e mais efeitos colaterais anticolinérgicos. Geralmente não são a primeira escolha só para insônia. Certo. E os anticonvulsivantes? A gabapentina, 100-900 mg, é outro uso off-label super frequente. É geralmente bem tolerada, tem baixo potencial de abuso, embora não seja zero, né? E pode ser útil se o paciente também tiver dor crônica, ansiedade ou estiver em tratamento para dependência de álcool. Isso, ela tem essas vantagens em comorbidades. A pregabalina, 150-600 mg, tem um perfil similar. E os antipsicóticos atípicos? A quetiapina, em doses baixas, 25 a 100 mg, é usada off-label para insônia por causa do forte efeito sedativo dela, principalmente anti-H1 nessa faixa de dose. Mas aí é fundamental pesar os riscos metabólicos a longo prazo, né? Ganho de peso, alterações de glicose, lipídios. O uso tem que ser bem justificado. Com certeza. A decisão de usar um desses agentes outros, em vez de um BZD ou Z-drug, depende muito do quadro geral do paciente, né? Se o risco de abuso é alto, as opções não BZD como trazodona, gabapentina podem ser preferíveis. Se tem dor ou ansiedade junto, gabapentina ou pregabalina ganham pontos. A segurança em superdosagem é uma preocupação maior com os ADTs, e é crucial lembrar. O uso off-label exige justificativa clínica clara e documentada no prontuário. E a questão do priapismo com a trazodona, embora rara, precisa ser explicada ao paciente. Se acontecer, procurar atendimento médico imediatamente. E a farmacologia continua evoluindo. Uma classe mais recente mencionada no material são os antagonistas duplos do receptor de orexina, DORAs. O suvorexante, Belsombra, é o primeiro aprovado dessa classe. Para entender como eles funcionam,
A orexina é um neurotransmissor no cérebro que mantém a gente acordado, alerta. Exato. E os DORAs bloqueiam os receptores dessa substância, o OXR1 e OXR2, basicamente desligando o sinal de vigília para facilitar o sono. Eles mostraram eficácia em reduzir o tempo para adormecer e melhorar a manutenção do sono. Parece promissor, mas tem algum porém. Tem. O perfil de efeitos colaterais tem limitado um pouco o uso como primeira escolha. A principal preocupação é a sonolência residual no dia seguinte, que pode prejudicar atividades como dirigir e parece ser dose dependente. Complicado. O texto também menciona um potencial, ainda que baixo, de piorar sintomas depressivos ou desencadear ideação suicida, algo que pode estar ligado à própria função da orexina em regular humor e alerta. Outros efeitos incluem dor de cabeça, tontura, pesadelos. Entendi. É uma substância controlada. Nos Estados Unidos, está na escala 4ª, similar aos BZDs em termos de regulação. Interage com medicamentos metabolizados pela via CY3A, não deve ser tomado no meio da noite e deve ser evitado em pacientes com histórico de depressão grave, risco de suicídio ou narcolepsia, que é uma condição onde já falta orexina. A dose usual é de 10 a 20 miligramas. Para fechar essa parte farmacológica, uma nota histórica rápida. Os barbitúricos, tipo fenobarbital, e outros hipnóticos mais antigos, como hidrato de cloral, glutetimida, eles eram comuns décadas atrás, mas foram largamente abandonados com a chegada dos BZDs lá nos anos 60, 70. Sim, felizmente. O motivo principal foi o perfil de segurança muito pior, risco altíssimo de dependência e de overdose fatal. Hoje, eles realmente não têm mais espaço no tratamento da insônia. Ufa! Quanta informação! Então, tentando organizar as ideias principais que a gente extraiu desse capítulo. O que seria uma abordagem prática inicial para uma insônia recente, sem uma causa médica ou psiquiátrica óbvia? Bom, a primeira recomendação é sempre começar pela higiene do sono e as medidas comportamentais, né? Sempre. Se isso não for suficiente e se não houver contraindicações, como histórico de abuso de substâncias, o material sugere que se pode considerar um hipnótico de ação curta, tipo Zopidem 5-10 mg, temazepam ou mesmo lorazepam em dose baixa, na menor dose eficaz, usado de forma intermitente, ou seja, não toda noite, talvez a cada 2 ou 3 noites, e por um período limitado, idealmente não mais que 4 semanas. Certo, uso pontual e breve. Exato. Já para a insônia crônica, ou naqueles pacientes que já estão usando BZDs há muito tempo e talvez tenham desenvolvido dependência, a abordagem é diferente. A retirada do BZD, se for indicada, precisa ser extremamente lenta ao longo de meses para minimizar a abstinência e o rebote. Meses, né? Bem gradual. Bem gradual. Uma estratégia comum é tentar a substituição por uma das opções não BZD que a gente discutiu. Trazodona, 25-50 mg, mirtazapina, 7,5-15 mg, a doxepina em baixa dose, 3 a 6 mg, que é a única com aprovação específica para insônia nessa dose, ou a gabapentina, 100 a 600 mg. Lembrando sempre de documentar o uso off-label e de pesar os riscos específicos de cada um. Sim, overdose com ADTs, priapismo com trazodona, ganho de peso com mirtazapina ou quetiapina. Exato. Pacientes com histórico de abuso de substâncias podem se beneficiar mais de opções como o gabapentina ou trazodona, mas ainda assim é a cautela necessária. E reforçando mais uma vez, tratar a condição médica ou psiquiátrica que está causando ou contribuindo para a insônia é sempre a prioridade número 1. A escolha do medicamento tem que ser individualizada, considerando todo o contexto do paciente. Perfeito. E, finalmente, para os casos mais difíceis, aqueles refratários a essas abordagens iniciais, ou quando tem uso de múltiplos medicamentos em altas doses, aí o encaminhamento para um especialista em medicina do sono ou para terapia cognitivo-comportamental para insônia, a TCCI, é fortemente recomendado. A TCCI, como a gente viu, tem uma eficácia comprovada a longo prazo,
muitas vezes comparável à dos medicamentos, mas sem os riscos de efeitos colaterais e dependência. É fundamental lembrar que a farmacoterapia é só uma ferramenta, sabe? E nem sempre é a mais adequada ou a única necessária. Excelente resumo. E fica aqui uma reflexão baseada em tudo isso que a gente conversou. Diante da complexidade da insônia e dos riscos que muitos medicamentos carregam, né? Será que essa busca incessante pela pílula mágica para dormir não acaba, por vezes, adiando ou até substituindo a necessidade da gente olhar para mudanças mais profundas? Mudanças no estilo de vida, no manejo do estresse ou no engajamento com terapias comportamentais que poderiam trazer benefícios mais sustentáveis a longo prazo? Fica aí para pensar. Uma ótima reflexão. Esperamos que esta análise aprofundada sobre hipnóticos e o manejo da insônia, focada nos pontos essenciais do material de estudo, tenha sido valiosa para quem está se preparando na área da psicologia. Para continuar recebendo áudios como este, com discussões relevantes para os seus estudos e prática futura, não deixe de seguir o canal Psi em Áudio. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Até a próxima.